começar a falar sobre mercado e sobre aquilo que eu queria mostrar para vocês que está acontecendo no mercado. Rapidamente, eu sou sócio-diretor do Grupo Index. O Grupo Index é o grupo de consultoria na área florestal mais tradicional do Brasil. Nós completamos esse ano 54 anos de história. Junto comigo está o Fernando Blanco, meu sócio, que representa a segunda geração do Grupo Index. Ele foi ensinado pelos pais do Fernando. O pai do Fernando foi um grande professor da Universidade Federal do Paraná. A mãe do Fernando, a Tânia Mazzuno, é uma das maiores consultoras florestais do Brasil, está muito forte com a gente até hoje. E nós que representamos a segunda geração do grupo, nós criamos outros negócios ao redor daquilo que já existia, dessa estrutura que foi criada em 1971 para formar aquilo que é hoje o Grupo Index. É um grupo de consultorias, de empresa de consultoria florestal, que todas dentro do mesmo teto administrativo financeiro, mas sempre focada na solução de problemas, de dores dos nossos clientes no setor de base florestal. Depois eu vou deixar esse material com vocês, com alguns dos nossos números, mas eu queria, alguns dos nossos clientes, nós atendemos mais de 700 clientes nesses mais de 50 anos, mas eu queria chegar aqui naquele tema que foi repassado, que é o nosso dia a dia de trabalho dentro da Arbor Business Advisor, que é a empresa do Grupo Index focada no mercado. Eu quero agradecer aqui o pessoal do Sigmar, a pessoa do Ricardo, pelo convite de estar aqui. Também o meu amigo Pedro, que idealizou a gente fazer essa dupla, primeiro subcultura e depois mercado. E lhes contar o seguinte: algumas semanas atrás eu estava falando com o Ricardo sobre o que eu deveria falar para vocês esse dia. E a ideia nossa aqui é mostrar um pouquinho o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo no Brasil em termos de mercado de produtos de base florestal. O que está acontecendo no mundo em termos de mercado de produtos de base florestal. Porque é muito importante, pessoal, vocês realmente seguirem aquilo que o Pedro falou na primeira palestra, ou seja, se preocupar com qualidade de floresta, mas o que fazer no dia seguinte? O que adianta eu ter uma floresta, um produto florestal de alta qualidade, se eu não vou ter aonde colocar? A gente tem uma brincadeira que a gente faz com nossos clientes, eu gosto de repetir isso, é a história daquele sujeito que vendeu o seu cachorro e falou para mim: eu vendi meu cachorro por R$1 milhão, a R$1 milhão. E como é que me pagaram? Me pagaram com 2 gatos de 500 mil. Então, se você não tiver um mercado, pague pelo produto, pelo preço do teu produto, da tua qualidade, não adianta nada você ter essa qualidade. Então, isso é o que eu quero mostrar para vocês hoje, o que está acontecendo lá fora, para ver se vale a pena mesmo fazer isso que o Pedro falou, se vale a pena investir em qualidade de produção silvicultural. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de base florestal, disponibilidade de matéria-prima florestal, vinhos, eucalipto e outras espécies, uma análise rápida do mercado na região sul, São Paulo, Minas, Bahia, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo lá fora no mundo em termos de tendências e perspectivas para o setor de base florestal, e aí a pergunta que nós vamos tentar responder: como que a gente vai atender a essa demanda? Muito bem, pessoal. O mercado de base florestal no Brasil e no mundo, ele é bastante diversificado. Naturalmente, a gente tem alguns estados, algumas regiões que focam mais na produção de um determinado produto. Mas, de uma forma geral, a gente pode dividir aqui o mercado em produtos madeireiros e não madeireiros. Os não madeireiros, o Pedro falou muito da resina de pino, mas nós temos outros fármacos, como os cosméticos, são produtos bastante importantes, ainda não tão explorados, mas vamos falar um pouquinho dos madeireiros. O que a gente tem de produção madeireira que vem da floresta? Então nós temos a biomassa para energia, e essa energia em diversas formas: lenha, carvão, pellets, briquete, cavaco, está aí. E isso tem crescido demais em importância.
Isso é um mercado que nós, por ano, nós repetimos que era o mercado do futuro, parece que esse futuro finalmente chegou. Então, nós temos aí no escritório hoje muitos clientes que nós atendemos na área de biomassa de energia florestal, tanto para a geração de energia térmica, quanto para a geração de energia elétrica. Temos um cliente especificamente na região de Lençóis Paulista, de São Paulo, que está construindo a maior planta termoelétrica de eucalipto do Brasil, 80 mega de geração. Nós temos os painéis de madeira reconstituída, então os painéis de chapadura, USB, MDF, e outros. A celulose, né, que produz papel e outros produtos. Aqui a gente destaca que a celulose é o grande driver do mercado. A gente hoje, olhando o Brasil de uma forma ampla, a celulose é responsável por 65% de tudo que acontece no setor de debate florestal. E temos os produtos de madeira sólida. Madeira serrada, os produtos de maior valor agregado, então portas, decks, molduras, os EGPs, outros componentes. A madeira condensada, lâminas, e isso tudo atende ao mercado interno e externo que dá a razão final para tudo aquilo que nós estamos tratando nesse dia. Então, para que tudo isso que faça sentido, a gente tem que ter um mercado que pague o preço e remunere toda essa cadeia produtiva. É sobre ele que nós vamos falar hoje. E eu quero deixar um destaque aqui que a gente esquece, né, e eu não vou deixar também de falar. Além dos produtos madeireiros ou madeireiros, tem algo que está em cima da nossa mesa que a gente tem que começar a falar, que são os serviços ambientais. E por que eu digo isso? Porque finalmente a gente está conseguindo começar a colocar serviço ambiental na planilha de fluxo de caixa de floresta. De uma primeira forma, agora através do carbono, eu sei que vocês já devem ter estudado o tema, já devem ter visto que é difícil, sempre tem que ser difícil, mas já tem empresa florestal que está ganhando dinheiro, além da madeira, além dos produtos não madeireiros, também com serviços ambientais. Quando a gente fala em disponibilidade de matéria-prima, a gente vai ver que os plantios de eucalipto eles estão principalmente localizados nas regiões sudeste e centro-oeste do país, né, com destaque para Minas Gerais, que tem cerca de 1/3 do eucalipto do Brasil. Mato Grosso do Sul, que explodiu nos 15 anos. Mato Grosso do Sul foi aí pouco mais de 100 mil hectares para 1,1 milhão nos últimos 15 anos. E aí a gente tem o pinos, a região sul, onde nós estamos líder na produção de pinos. Paraná é o principal estado, com um pouquinho a mais, com poucos milhares de hectares a mais que Santa Catarina. Então, vamos falar de mãos dadas, então Paraná e Santa Catarina são uma grande potência ali, a gente tem praticamente 1,5 milhão de hectares de pinos nesses dois estados. Tem alguma coisa no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, e tem alguma coisa no sul de São Paulo. Né? Mas o mercado mesmo forte de pinos está em Paraná e Santa Catarina. Além disso, a gente tem também outras espécies, outras formas de exploração florestal. Né? Nós temos um outro mundo florestal no Brasil. O Brasil é um país do tamanho do continente. Então, nós temos uma outra forma de explorar recursos madeireiros, que é através do manejo florestal sustentável na Amazônia. Então, a gente rasga, a gente faz aqui e muda para outro mundo lá. Então, vamos falar disso. A gente tem outras espécies não tradicionais que são cultivadas também em alguns estados. Tem a teca, no Mato Grosso, a caça negra, lá no sul, no Rio Grande do Sul, móvel africano, a caça-manjo, mais para o norte, cedro australiano. São espécies que eu, como engenheiro florestal, gostaria de ver cada vez mais desenvolvidas, mas infelizmente a gente ainda não tem conhecimento genético silvicultural para desenvolvê-las como nós desenvolvemos muito bem já pinos e eucalipto. E nós temos também regiões não tradicionais madeireiras que estão começando a disputar, começando a incrementar a sua produção florestal.
Então tem os 3 estados, Mato Piba, Alagoas, Mato Grosso, Amapá, Goiás e Pará, que são estados que não são ainda grandes protagonistas da produção florestal no Brasil, mas estão incrementando a sua produção ano após ano. Fazendo um overview do mercado, vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo em cada uma das principais regiões florestais brasileiras. O mercado na região sul. Então nós temos na região sul, nos 3 estados da região sul, 1,3 milhões de hectares de eucalipto que servem principalmente celulose, mercado de cerrados e o mercado de exportação de toras. Que muito embora seja interessante que nós estamos diversificando o mercado, eu acho uma pena a gente exportar a tora e não deixar a tora aqui agregar valor e aí sim exportar um produto de maior valor agregado. Parar de exportar água, parar de exportar resíduo, sim exportar algo que vale mais para toda a cadeia. Aí nós temos 1,7 milhões de hectares de pinos que servem principalmente os mercados de celulose, componentes cerrados, molduras, portas e painéis. A nossa região, pessoal, Santa Catarina, Paraná, é a região do Brasil onde existe a indústria mais diversificada florestal. Então se fala muito, quando a gente estuda a formação de mercados florestais, se fala no processo de clusterização, de formação de clusters florestais, onde nós temos empresas âncoras que movimentam o mercado de uma forma mais significativa, mas nós temos empresas médias e pequenas que orbitam ao redor dessas empresas âncoras. Então, os 2 estados da nossa nação, onde isso funciona de uma maneira mais significativa, são efetivamente Paraná e Santa Catarina. Só no caminho do hotel até aqui, eu passei por umas 6, 7 indústrias florestais, compensado, serraria. Então, essa diversificação ela não existe em outras regiões que são amplamente dominadas por 1 ou 2 mercados especificamente. O que está acontecendo, ou melhor, quem que manda nessa indústria? Quem que são essas empresas âncoras? Então a gente tem ali no Paraná, Klabin, Arauco, Bernec, Braspain, Irani, são as principais empresas do mercado. Santa Catarina, principalmente Klabin, Bernec, Westblock, e o Rio Grande do Sul, a CMPC. O Rio Grande do Sul é um estado que carece de grandes empresas florestais. E o que está acontecendo, pessoal, no mercado da região sul? Quando a gente olha o Santa Catarina e Paraná somados, o mercado de pinos especificamente, a gente vai ver que a demanda é maior que a capacidade produtiva. Isso não é de hoje, pessoal, já faz algum tempo que o mercado está desequilibrado. Todo estudo de mercado que a Arvo, a empresa do Grupo Inês, desenvolve na região sul, voltado a pinos, a gente detecta esse desequilíbrio. Eucalipto, eu coloquei ali um maior igual, a demanda é maior igual, porque ainda existe um certo equilíbrio em algumas regiões produtivas de eucalipto, mas ele está tendendo para o desequilíbrio. E Rio Grande do Sul é uma região específica, é uma situação bastante específica, porque nós temos um único grande consumidor, que é a CMPC, e ela comprou tudo que ela podia comprar, então hoje o Estado vive um momento de equilíbrio. Equilíbrio esse que também pode vir a mudar agora com a construção da segunda fábrica da CMPC já anunciada. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente olhar, mostrar para vocês o que está acontecendo nas outras regiões. A nossa região está hoje em desequilíbrio. Vocês já devem ter escutado um termo chamado apagão florestal. Esse termo tem gente que fala que é correto, tem gente que fala que não é correto. Não importa se é correto ou não é correto. O fato é que, quando a gente faz a conta, a gente vê que não existe madeira para atender às demandas. O apagão, a falta de madeira, ela acaba sendo um conceito teórico. Por que teórico? Porque eu faço a conta hoje, eu congelo as variáveis e projeto isso para o futuro. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é apenas uma teorização que nós criamos para poder entender o que vai acontecer lá no futuro. E no futuro, o que acontece? O mercado é dinâmico. Então, empresa que não aguenta o preço quebra, tá? Empresa que pode substituir
produto, né? Ela para de usar pino, vou usar mais eucalipto. Mas o fato é que o apagão, essa falta, vai fazer o preço subir, né? E a pressão por madeira ficará cada vez maior. A região do sul do país ela possui 3 principais segmentos: celulose, né, produtos de madeira sólida, painéis de hotelaria e energia. São os 3 principais segmentos que se destacam aqui. Né? A celulose, né, sobretudo no Paraná, né, ela tem realmente uma força muito grande, mas o estado do Paraná e Santa Catarina tem essa característica de diversificação da produção em vários segmentos. Quais são os problemas aqui na região sul? A gente não tem muita área para expansão, né? Então nós vamos falar agora como é que resolve. Então você tem que aumentar a produtividade, como é que a produção, como é que resolve se nós não temos áreas para expansão. O preço da terra, né, já foi falado pelo Pedro, o preço da terra hoje é proibitivo para culturas florestais. A gente tem competição por madeira bastante acirrada e a competição com outras culturas que está levando nos últimos anos a um fenômeno que nós temos percebido em vários estudos do mercado, que é substituição de silvicultura por agricultura. Então, muitos clientes do Grupo Inex estão fazendo a conta, estão chegando à conclusão, né, infelizmente, eu digo para o setor e para nós que vivemos do trabalho das florestas, dos clientes, estão chegando à conclusão que eles não querem mais ser silvicultores e vão passar para a agricultura. Aqueles clientes onde existe aptidão, né, topográfica, e de solos para fazer essa conversão. E isso tem levado à redução de áreas de cultivo, sobretudo de pinos, no estado do Paraná. Aqui em Santa Catarina também nós detectamos o mesmo problema e outros estados também da nação. Mas nós temos oportunidades, né? Como eu falei para vocês, aqui é o mercado mais consolidado e diverso florestal do país. Nenhuma outra região tem o que nós temos em termos de diversificação de consumo. Algumas regiões ainda têm uma disponibilidade pontual de madeira, no sul de São Paulo, oeste e norte do Paraná, norte do Rio Grande do Sul. E existe uma disponibilidade pontual de madeira que está sendo demandada pelo mercado externo, sobretudo na questão de exportação de toras. E muito embora isso tenha diminuído, e a gente acredita que agora, assim, 2025, isso vai praticamente terminar. São Paulo, pessoal, o estado que vem logo após. A gente tem 1 milhão de hectares de eucalipto. Esse eucalipto é demandado pela indústria de celulose, principalmente. Aí tem a indústria de painéis, nós temos lá a Duratex, Eucatex, e tem a indústria de energia, que é muito forte em São Paulo. Nós temos hoje empresas muito grandes que estão utilizando biomassa de eucalipto para entregar vapor para grandes indústrias. A gente está vivendo um processo global de muita pressão pela descarbonização da produção industrial. Então, muitas grandes indústrias têm adotado a solução da biomassa florestal como uma biomassa renovável, uma fonte de energia para promover essa descarbonização. Então, lá em São Paulo, a gente tem algumas empresas do estado, que é a Convil, a Ecogen, que estão trabalhando para entregar vapor, né, vapor renovável para seus clientes. E nós temos 150 mil hectares de eucalipto, de pinos em São Paulo, que eu brinco que é São Paulo, mas não é São Paulo. Na verdade, está em São Paulo, mas ele está virado para o Paraná. Ele está na fronteira do Paraná e ele serve muito mais o mercado do Paraná. É curioso, pessoal, a situação do mercado de São Paulo. A gente tem grandes players de celulose, né? Então a procura por madeira é intensa e o Estado ele não consegue suprir essa oferta. E nós temos lá a atuação de Bracell, Suzano, Silvamo, só essas 3 aqui são gigantes empresas do setor de celulose. E temos aqui a Dexco, a Eucatex e as 2 empresas que eu mencionei, a Ecogen e a Convil, na área de bioenergia. A gente tem lá no grupo, pessoal, a gente tem lá no grupo um produto de tecnologia onde a gente detectou todas as florestas plantadas no Brasil
toda a oferta e toda a demanda e colocou isso numa plataforma, de modo que eu posso, em 3 segundos, traçar um raio ao redor de Telemaco Borba e falar quanto tem de madeira disponível lá. Quando a gente fez esse produto, a gente começou em 2017 a trabalhar com isso, 2017. A gente começou, obviamente, não dá para fazer tudo de uma vez, pelos estados onde é mais importante, onde o setor florestal é mais relevante. Então quais são? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas. Por que a gente pulou São Paulo? Porque São Paulo, em 2017, o preço da madeira inteira era R$25 no metro cúbico. Ninguém estava nem aí para São Paulo, tinha madeira sobrando. Hoje, essa madeira que foi 25, 30 ali em 2000, até 2019, 2018, hoje está a 140, R$150 por metro cúbico. Por que isso? Porque realmente chegou uma grande empresa de celulose, que foi a Bracel, e virou de ponta cabeça. Então, hoje, o estado de São Paulo, ele realmente tem um déficit de madeira bastante significativo, que tem criado alguns fenômenos muito interessantes no mercado. Isso eu posso falar porque é coisa pública. No início desse ano, a Bracel, que fica em Lençóis Paulista, pessoal, região centro-oeste de São Paulo, comprou 3 milhões de toneladas de eucalipto na região de João Pinheiro, Minas Gerais, pagando R$170 por metro cúbico, R$170 para transportar 800 quilômetros de madeira. Então, a gente aprendeu que quando a vontade de comer e as fomes são grandes na indústria florestal, ela está disposta a pagar muito caro por um prato de macarrão azedo. Então, realmente, está havendo esse tipo de fenômeno no mercado. Problemas não são diferentes da região sul, é um estado extremamente industrializado, então nós temos dificuldade de deixar áreas para expansão, preço da terra uma loucura, alta competição por madeira e competição com outras culturas, mas para quem está querendo resolver esse problema, a gente tem as empresas precisando de suprimentos bastante, uma cadeia produtiva vasta, também com bastante players, e um mercado que tem crescido cada vez mais, que é o mercado de resíduos florestais. Tem um cliente nosso, especificamente, isso depois eu posso até passar o contato para quem tiver interesse, que ele trouxe agora na Espanha uma máquina de enfardar resíduo no campo. Então é a primeira máquina no Brasil, uma iniciativa pioneira, para enfardar resíduo de colheita e levar isso para a geração de energia. Por quê? Porque o mercado está demandando cada vez mais esse tipo de energia renovável. Colocando aqui numa mesmo pacote, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. A gente tem aqui, sem dúvida, o maior maciço de eucalipto do Brasil. Esse número é um pouco controverso, tem gente que fala que é um pouco mais, que chega em 2,5 milhões de hectares, mas nós temos os mercados de celulose, siderurgia e energia. Também é celulose que manda lá, mas a gente tem um segundo mercado muito forte, que é o mercado de siderurgia, sobretudo em Minas Gerais. Nós temos grandes empresas, a ArcelorMittal, a Feran, a Gerdau, que são monstros da produção de aço, e no processo de produção de aço eles usam a madeira como incorporação de carbono. Então, a madeira não é simplesmente um agente térmico, mas ela faz parte do mesmo produto, do processo, através do carvão vegetal. O interessante, pessoal, é que esse mercado tem crescido tanto que eu, que sou diretor comercial do escritório, eu tenho atendido, e eu, teoricamente, deveria conhecer todo mundo que está no mercado, eu tenho me surpreendido nos últimos anos com empresas batendo na nossa porta, que não são do setor de base florestal, mas consomem produto de base florestal. Eu gosto de citar um exemplo que nos surpreendeu bastante, que vocês todos já devem ter visto no mercado. Existe aquela batata congelada, parece um travesseiro de batata, de uma marca americana chamada McCain. A McCain, ela tem uma indústria no sul de Minas, no município chamado Formiga, e adivinhe qual é o combustível térmico dessa indústria? É biomassa do eucalipto. Então a McCain se viu, quando inaugurou a indústria, no meio de gigantes da siderurgia, da celulose,
e sem possibilidade de achar madeira no mercado. Ela nos contratou para fazer um estudo para a gente ajudar, né, a encontrar essa madeira, onde que teria madeira para abastecer. É óbvio que é uma operação muito menor quando comparado a uma indústria siderúrgica, celulose, mas é uma aqui, é outra ali, é outra colar, tudo isso junto realmente gera um volume significativo que tem incomodado, inclusive, os grandes produtores. A gente tem lá na Bahia 650 mil hectares que servem também os mercados de celulose e siderurgia. E no Espírito Santo são 260 mil hectares voltados à celulose. O Espírito Santo tem uma curiosidade. Existe uma planta de celulose lá, que já foi Aracruz, né, e hoje em dia, depois virou Fibra, e hoje em dia é Suzano. E essa planta, dado o diminuto tamanho do estado, ela já nasceu deficitária em eucalipto. Então, ela sempre dependeu da, que a gente chama da exportação de eucalipto de outros estados. Ela trazia madeira do Rio Grande do Sul pelo mar. Olha que maluquice. Através de barcaças pelo mar. Existia uma área de fomento muito grande no Rio Grande do Sul a trazer madeira de lá. E hoje, desde que essa madeira acabou, ela vive da compra de madeira de Minas. Então, o estado do Espírito Santo tem essa peculiaridade. Quando a gente olha a questão de balanço de madeira, também a demanda é maior que o suprimento. Há exemplo do que está acontecendo em São Paulo e exemplo do que está acontecendo aqui na nossa região. Um dos motores propulsores da Minas Gerais é o setor de biorredução para a produção de ferro gusa, aço e ligas. É um setor que ele é extremamente volátil. A gente já vê ele rapidamente, está lá em cima, está lá embaixo. E a gente entende muito bem porque quando a gente estuda os números. Eu gostei da sua frase, Pedro. Eu preciso de dados. Em Deus a gente confia, mas fora isso, vamos se basear em dados. Então, quando a gente analisa, a gente fez isso agora, analisou o setor de carvão vegetal de Minas, a gente chegou à conclusão que o equilíbrio é muito perto de zero. Razão pela qual uma mudança pequena no mercado leva ele a ficar positivo, uma mudança pequena leva ele a ficar negativo. Mas hoje a gente está vendo um momento de recuperação. O preço do carvão vegetal chegou na lua uns anos atrás, aí caiu bastante em 22 e 23, e hoje nós estamos vendo uma possibilidade de recuperação que pode explodir com a notícia de uma nova empresa de celulose que está estudando se instalar em Minas Gerais. Aí a competição por madeira vai ficar bem maior. Bahia e Espírito Santo possuem players da indústria de papel e celulose, um setor aquecido em busca de matéria-prima que também está indo buscar madeira em outros estados. Então, as empresas da Bahia, elas buscam também madeira em Minas, buscam madeira também em algumas regiões fora do estado. Minas Gerais, a gente tem ali uma única empresa do setor de celulose, que é a Seniba, e aí grandes players do setor de siderurgia, Gerdau, Acelora, Pereira, Valorec, Minas Ligas. Na Bahia, Veracel, Suzano, grandes representantes da celulose e a Ferbasa, que é uma empresa também da indústria siderúrgica. E no Espírito Santo, como já falei, a Suzano, fábrica de Aracruz. Problemas sempre. Número 1, falta de madeira. Todas essas regiões têm essa característica comum. São regiões onde o consumo está sendo aumentado bastante. Eu dei o exemplo da McCain, poderia dar outros exemplos. Tem uma indústria de cimento que a gente atendeu também bastante em Minas Gerais, também buscando outros segmentos não florestais. Tem o pessoal do agro, que está consumindo cada vez mais recursos de base florestal. Um parênteses aqui, aí a gente sai um pouquinho desses estados, mas está crescendo demais no país a questão do etanol de milho. A gente tem novas indústrias da Bahia, a gente tem nova indústria em Mato Grosso, a gente tem nova indústria em Tocantins, a gente tem uma nova indústria da Coamo no Paraná, e todas essas indústrias utilizam biomassa florestal. E aí a escala já é interessante, umas 3, 4 indústrias grandes de etanol de milho são equivalentes ao consumo de uma indústria de celulose. Então, isso leva ao quê? Leva ao aumento do preço da madeira, leva a esse fenômeno de exportação para outros estados.
e a alta volatilidade lá do preço do carvão em Minas Gerais. Oportunidades temos também, né? Então a gente tem uma demanda do mercado de aço bastante interessante. Acabou de acontecer uma coisa muito importante no mercado de aço, que o Brasil criou uma restrição tarifária para a importação do aço chinês. O aço chinês estava dando uma derrubada nos últimos anos no mercado nacional e agora o Brasil colocou uma barreira tarifária, né? E isso vai ajudar o mercado nacional. Existe espaço lá em Minas para talvez 2 grandes projetos florestais. Quando eu falo grandes projetos, estou falando em plantio aí de 200 a 250 mil hectares, né, para uma nova indústria. Existem hoje ativos com potencial de venda. E finalmente o Mato Grosso do Sul, pessoal, que é o estado da moda, o setor florestal da moda, por quê? Porque Mato Grosso do Sul fez uma lição de casa muito interessante nos últimos 15 anos. Eles criaram, meio que peitando a legislação federal, uma legislação estadual própria, altamente favorável à silvicultura. Então hoje a gente compara, por exemplo, Mato Grosso do Sul é o paraíso em termos de licenciamento de projetos florestais. Do outro lado da mesa, Rio Grande do Sul é o inferno em termos de licenciamento de projetos florestais. Então a gente tem todo o rigor, né, e um rigor que às vezes excede o razoável no estado do Rio Grande do Sul. E do outro lado da mesa a gente tem, né, um mecanismo de aprovação de atividades silviculturais muito mais interessante e inteligente em Mato Grosso do Sul. Tá? Mato Grosso do Sul, de certa forma, anteveu aquilo que aconteceu agora, há um mês atrás, que foi a desclassificação da silvicultura como uma atividade potencialmente poluidora. Então, hoje, o processo de licenciamento ambiental da atividade de silvicultura, ele tende a se tornar mais fácil em todos os estados, até no Rio Grande do Sul, até em Minas Gerais, é difícil. Por quê? Porque o Brasil reconheceu que a silvicultura não é uma atividade de alto potencial poluidor, coisa que o Mato Grosso do Sul já tinha olhado lá atrás. Então isso permitiu que a gente saltasse aí 1 milhão de hectares em cerca de uma década, e a gente tem lá em Três Lagoas, que o pessoal chama de capital mundial da celulose, ou vale da celulose, com várias empresas instaladas. Também a demanda é maior que o suprimento. A gente tem hoje, pessoal, olha que interessante, em Três Lagoas a gente tem a fábrica da Eldorado, a gente tem a fábrica da Suzano, que são 2 linhas, ou seja, são 3 indústrias em Três Lagoas. A gente tem uma fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que vai ser inaugurada daqui a 20 dias, né? Vai ser a maior linha de celulose do mundo. A gente tem a fábrica da Arauco, que está sendo construída, e a celulose é um mercado tão curioso que antes de estar construída, eles já anunciaram que vão duplicar. Então, tanto a fábrica de Ribas de Suzano quanto a fábrica da Arauco e Inocêncio, né? Eles anunciaram que quando estiver pronto eles vão duplicar. Por quê? Porque a ideia é reduzir o custo marginal de produção. Então, quanto mais celulose conseguir fazer no mesmo lugar, melhor. Então, vai faltar madeira lá. E a Bracel também a gente já sabe que vai colocar uma fábrica no estado de Mato Grosso do Sul. Curiosamente, até a indústria, uma indústria de celulose do Paraguai, que também está em construção, que é a Paracel, ela utiliza e está fazendo contratos de suprimento futuro em Mato Grosso do Sul. Então, realmente, a disputa por madeira está bastante significativa nesses estados. Os problemas são os mesmos, né? Preço de terra, os novos projetos gerando aumento do preço de terra. Mas, por outro lado, a gente tem uma possibilidade muito boa para quem quer atender a esse mercado, né, e criar soluções para esse mercado. Muito bem, pessoal, saindo um pouquinho do Brasil agora e olhando o mundo. Esse relatório da Fora é muito interessante, ele aponta que existe uma previsão de aumento significativo no consumo de produtos florestais até 2050. 37% a mais é o que a FAO está prevendo num cenário normal.
né, o consumo vai pular de 2,3 para 3,1 bilhões. E num cenário que inclui o uso de produtos de madeira em substituição a fontes não renováveis, derivados de petróleo e outros combustíveis, 60% a mais. Pessoal, para que isso aconteça, são necessários 33 milhões de hectares adicionais de plantações florestais. 33 milhões de hectares, ou seja, o Brasil hoje tem 10 milhões de hectares. A gente precisa de mais 3 áreas iguais à do Brasil para suprir aquilo que vai vir em 2050, de acordo com a FAO. Se a gente olhar, pessoal, o nosso redor, no nosso dia a dia, a gente entende facilmente por que isso vai acontecer. O Pedro mostrou um último slide bastante exemplificativo. Eu diria então que a gente começa o dia usando o setor florestal. Todo mundo vai hoje usar o setor florestal, uns de manhã, outros de tarde, uns 2 ou 3 vezes por dia, outros uma vez a cada 2 dias, mas todo mundo aqui usa o setor florestal. Se a gente olha ao redor da nossa vida, a gente vê madeira em estrutura, a gente vê madeira na moldura, a gente vê madeira no rodapé, na porta, no piso, embalagem. Então, realmente, isso é muito significativo. Aliás, eu me lembrou de um exemplo muito interessante. Eu moro num condomínio em Curitiba, que tem 200 casas, e esse condomínio ele teve um problema durante a pandemia. E a pandemia é um fator muito importante da nossa análise aqui. O condomínio ele tem uma portaria, que é do tamanho normal de uma portaria de condomínio, ou seja, tem um espaço ali para 2 funcionários, um pouco mais. E com o advento, com a pandemia, houve um crescimento muito grande do compra online. Eu nunca comprava online, nunca comprei nada online. Minha mulher compra faz tempo já, mas eu comecei a comprar online. E aí, quando se faz uma compra online, como é que vem essa compra para a tua casa? Ela vem numa embalagem que vem do setor florestal. Então, o condomínio teve que fazer uma chamada de caixa de emergência para aumentar a portaria devido ao número de embalagem. E aí, você comprar um liquidificador, ele vem numa embalagem grande, de papelão, que é feito através de madeira. A gente teve que aumentar para poder comportar toda essa entrega. Isso é um indicativo muito importante daquilo que está acontecendo no setor florestal em termos de utilização. Eu não sei se vocês viram, se não viram, depois eu posso até mandar, eu tenho aqui no meu celular, a Melhoramentos em São Paulo acabou de inaugurar uma nova fábrica de embalagens de madeira, com base de madeira, feitas através de pinos, embalagens de alta tecnologia, que você pode manter a temperatura do alimento quente ou frio por bastante tempo. Você pode levar ao micro-ondas. Interessantíssimo, com tecnologia, eles criaram algo que substitui completamente aquele tipo de embalagem descartável que hoje a gente vê em outros materiais oriundos de derivados de petróleo e outros combustíveis fósseis. A celulose, pessoal. O mercado de celulose tem sido impulsionado pelo aumento na procura de produtos, como derivados de petróleo e matéria-prima. Como eu já falei, a própria pandemia, ela aumentou bastante, além do consumo de embalagem, também o consumo de produtos de higiene. Nos últimos 10 anos, pessoal, isso aqui é muito relevante. O consumo mundial de celulose aumentou de 182 para 197 milhões de toneladas, ou seja, 15 milhões de toneladas em 10 anos. Uma grande fábrica de celulose, ela produz, em média, 1,5 milhão de toneladas. Ou seja, nos últimos 10 anos, a gente teve demanda para 10 fábricas, uma fábrica por ano de celulose. E aí o pessoal fala, mas como é que estão prevendo tanta fábrica em Mato Grosso do Sul, por exemplo? Existe a demanda para isso? Existe. Porque não foram inauguradas nos últimos 10 anos uma fábrica por ano. Então, existe um buraco na demanda que está para ser preenchido por essas fábricas. E a gente não vê nada, quando a gente analisa o mercado, que possa frear essa tendência aqui. Pelo contrário, quando a gente analisa a economia global,
a gente vê um fenômeno que aconteceu lá para trás com a China, agora está acontecendo com outros países, como a Índia, de pessoas saindo das classes C e D e migrando para as classes B e A. E o que acontece quando o cara migra para essas classes? Ele usa mais produtos de base florestal. Ele sai do encontro do sabugo do milho e ele vai para o papel higiênico. Ele sai da fralda improvisada, ele consome fralda feita a partir do quê? De celulose. Absorvente, toalha de papel, feitos a partir do quê? Da celulose. Então, realmente espera-se, né, que em 2024 a gente bata o recorde em termos de receita de exportação de celulose. Isso está crescendo ano após ano. O Brasil bate recordes de produção e exportação de celulose. Madeira sólida, pessoal. Agora a gente está chegando numa realidade próxima daquilo que acontece aqui no nosso mercado específico de Santa Catarina e Paraná. O consumo de madeira, isso aqui são dados da Vinci, né? O consumo de madeira entre 2016 e 2021, o consumo de madeira serrada aumentou. O consumo decompensado, ele teve uma redução entre 2016 e 2021, uma pequena redução segundo a Vinci. Porém, pessoal, quando a gente analisa a tendência, a gente vai ver que existem regiões, Ásia e Norte da África, que dependem substancialmente de importação para atender sua demanda de produtos de madeira. Elas não têm alternativas de produção de madeira, de produtos de madeira sólida locais. Então, elas vão proporcionar esse aumento que a FAO está prevendo do consumo de madeira sólida de painéis até 2050, graças à urbanização, crescimento populacional e aumento, né, dos níveis de renda e qualidade de vida das populações em geral. Isso tudo, pessoal, vai suportar o crescimento desse setor. Eu lembrei agora da frase de uma das pessoas mais importantes da história do setor florestal brasileiro, que foi o Sr. Lawrence. O Sr. Lawrence foi o fundador da Aracruz Celulose. Ele foi um maluco que, do zero, resolveu um dia falar: eu vou construir uma fábrica de celulose. E o grupo Lawrence, que é um grupo bastante importante do setor florestal brasileiro, ele se baseia na filosofia do Sr. Lawrence, que ele falava que qualquer empreendimento de fibra de madeira, qualquer coisa, seja madeira sólida, seja madeira reconstituída, vai dar certo. Por quê? Porque o consumo de fibra de madeira no mundo, desde que nós atingimos um grau de urbanização, né, pós-revolução industrial, ele só cresce dia após dia. Lembre-se que mais tarde, quando vocês repetirem isso no boteco com os seus amigos que não são da área do setor florestal, vocês vão ter que explicar aquele senso comum da sociedade que fala o seguinte, né? Eu já ouvi isso de vários amigos: mas esse negócio de trabalho vai acabar, porque hoje ninguém mais usa papel. Eu não leio jornal faz muito tempo, eu uso só o tablet. E aí você fala com o teu amigo: e o tablet, limpa a tua bunda? Não limpa. Então você vai precisar de papel por muito tempo, porque esse mercado que o teu amigo cita, que não existe mais, ele sempre foi desse tamanho aqui. O mercado de impressão de papel, tanto para revista quanto para jornal, ele é um mercado muito pequeno. Hoje existe uma indústria no Brasil que faz isso, entre São Paulo e Paraná, e é um mercado realmente que não representa aquilo que está acontecendo em todo o mundo e em todo o país. Algo muito importante para colocar aqui é um novo mercado, que é o mercado da bioeconomia. Então, hoje em dia, pessoal, as empresas, as grandes empresas do mundo, elas não têm muito mais solução. Elas vão ter que migrar para uma produção mais amigável do ponto de vista florestal e ambiental. Elas vão ter que olhar sustentabilidade dos seus sistemas de produção. E nesse sentido, pessoal, a procura de produtos derivados de madeira tende a aumentar bastante graças a alternativas. Então a gente prevê aumento médio do uso de madeira de energia, a demanda por produtos de madeira sólida e de fibra celulósica. Vocês viram que a Suzano acabou de comprar agora uma empresa de fibra celulósica. Ela realmente está enxergando, a maior empresa de celulose do mundo está enxergando essa possibilidade. Para tanto o desenvolvimento da bioeconomia
tendo como principal mecanismo as florestas, ela vai ser um novo propulsor do consumo de madeira global. Hoje, as florestas plantadas, elas são reconhecidamente uma forma de falar esse termo bonito do mercado, as Nature-Based Solutions, ou soluções baseadas na natureza, que são soluções capazes de nos fornecer o produto madeireiro, mas são também capazes de fornecer uma série de serviços ambientais, como fixação de carbono, como biodiversidade, como melhoria da qualidade do solo e como manutenção de um fluxo contínuo de água. Eu estou quase acabando, dá para segurar um pouquinho, daí a gente já abre o debate e já conversa e vê a tua indagação. Como é que nós vamos atender essa demanda, pessoal? Então fica a pergunta. Isso aqui é muito interessante. Enquanto a área de florestas nativas no mundo diminuiu muito, 81,3 milhões de hectares entre 1990 e 2020, a área de florestas plantadas aumentou cerca de 122,5 milhões de hectares, compensando parcialmente a diminuição da área florestal mundial. A gente estima que em 2000 havia cerca de 4 milhões de hectares plantados no Brasil, e o país alcançou 10 milhões de hectares agora em 23 e 24. Ou seja, o crescimento da área plantada no Brasil, pessoal, ele contribuiu 8% com o incremento mundial de plantações florestais. No Brasil, quase a totalidade dos plantios florestais são de espécies exóticas, principalmente pinos e eucaliptos. Então, enquanto a gente teve a área de florestas reduzindo, floresta nativa, a gente teve a área de florestas plantadas aumentando, e lá no meio o papel preponderante do Brasil como a grande potência emergente florestal mundial. Então, a gente gosta de bater no peito e falar que o Brasil é um país de vocação agrícola. Vamos também bater no peito e falar que o Brasil é um país de vocação silvicultural. A gente tem aqui, pessoal, todas as melhores condições para se tornar de longe, a maior potência de produção florestal no mundo. Nós, lá no Grupo INEX, a gente está acostumado a olhar outros países ali no Brasil. A gente tem projetos no Paraguai, a gente tem projetos no Uruguai, Colômbia, México e outros. E é muito normal a gente ir para um certo país, por exemplo, o Paraguai, né, que é uma nova fronteira agora que vai se desenvolver bastante. O Paraguai tem essa, tem aquela outra vantagem melhor que o Brasil. Beleza. Mas quando a gente põe em cima da mesa todas as vantagens, o Brasil não perde para ninguém. Não pode ter uma coisinha ou outra que a gente perde para um ou outro, mas, de modo geral, quando a gente olha produtividade combinada com mão de obra, combinada com know-how, combinada com conhecimento, com logística e com preço, uma coisa bem importante, preço médio da matéria-prima colocada na indústria e depois colocada fora do país, a gente não perde para ninguém. Bem, a gente precisa então de 33 milhões de hectares a mais, né, segundo a FAO, para atender. Mas nós temos alguns desafios aqui para fechar a nossa reflexão e partir para o nosso debate. Disponibilidade e aquisição de áreas adequadas para o estabelecimento de novos plantios, associado ao aumento dos preços de terra com aptidão cultural. Como é que a gente vai expandir o setor de base florestal se o preço da terra está cada vez maior e está ficando proibitivo para plantio de floresta? Tá? Então vamos guardar isso aqui que nós já vamos falar mais sobre esse desafio. Competição por terras com agronegócio, levando à conversão do plantio de pinos e eucalipto para outros usos, como agricultura e até mesmo pecuária, tá? Devido principalmente ao ciclo curto dessas atividades quando comparado à silvicultura. Tem produtor rural que não quer saber mais, em algumas regiões, de plantar pinos e plantar eucalipto. Por quê? Porque ele está acostumado, está esperando aquele retorno anual. Então, quando o setor florestal não achar uma solução para esse problema, ele vai ter um êxodo para culturas anuais. Isso aqui é muito importante, pessoal. O impacto das mudanças climáticas com o aumento dos incêndios, secas intensas, além da introdução de pragas e doenças. O Pedro mostrou
a redução da produtividade de eucalipto e pinos no Brasil. Eu assino embaixo do que ele falou, quando eu me formei, né, era a mesma coisa, a produtividade era maior que isso. A gente perdeu a produtividade e tem um fenômeno muito interessante que vale a pena a gente destacar aqui. O Brasil ele se tornou referência em melhoramento genético, né, de espécies florestais. E a impressão que eu tenho, depois o professor pode me ajudar a falar se é verdade, a impressão que eu tenho é que a gente conseguiu, sabe, ganhar, fazer 5 gols de vantagem e parou de olhar o time adversário. E quando olhou, o time começou a atacar e o jogo agora empatou e a gente está começando a perder. Né? Esse sucesso que nós tivemos na área de melhoramento genético deixou as empresas um pouquinho preguiçosas, esqueceram dessa questão, e as condições que lá atrás propiciavam uma boa produtividade mudaram. Mudaram por quê? Porque nós temos fenômenos climáticos que estão à nossa porta. El Niño, Laninha, e tudo isso mudou as condições as condições climáticas para a gente poder produzir e alcançar os mesmos níveis de produtividade. Então a gente tem que incorporar isso de novo na nossa ciência florestal para voltar a produzir. E algo bastante preocupante que é uma percepção social negativa a respeito das florestas plantadas, especialmente as intensivas dedicadas ao atendimento de grandes demandas industriais consumidoras. A sociedade em geral não tem uma boa visão do setor florestal. Eu já fui na escola dos meus filhos várias vezes para falar que porcaria que vocês estão ensinando para as crianças quando falam que não pode cortar árvore. Tem que explicar, gente. Pode cortar árvore, deve cortar árvore. Deve cortar árvore do jeito certo. Então, todo ano eu faço um check-up no material escolar da minha filha, que tem 8 anos, para ver se não existe nada. Eu já fui 2 vezes até a escola dos meus filhos para falar sobre as crianças que realmente você pode e deve cortar árvores. Para quê? Para produzir aquela cadeira que elas estão sentadas, para produzir aquele papel higiênico que eles vão molhar na água e jogar e grudar no teto, que pensar faz bagunça dentro da escola. E por fim, pessoal, como que nós vamos resolver esse problema? Então aqui eu vou deixar 4 sugestões, 4 pilares que são pontos que o Grupo INDEX tem trabalhado há anos, e eu vou repetir isso incessantemente até que isso chegue em toda a sociedade florestal brasileira e se torne finalmente verdade. Então, os pilares que a gente propõe atuar: agregação de valor à floresta por meio de exploração de novos produtos e serviços ambientais. Então, ao invés de pensar em produzir massa, vamos pensar em produzir qualidade. Eu sei que nós vivemos num setor que é dominado por um segmento que olha a massa, que é o setor da celulose, mas vamos pensar que existe sim um nicho que está olhando novos produtos e remunera muito mais a floresta, e também a questão de serviços ambientais, como é o exemplo do carbono. Aqui é algo que foi muito bem explorado pelo meu amigo Pedro: aumento da produtividade por hectare pela aplicação de técnicas silviculturais mais eficientes. Tem algo que o Pedro falou e eu faço questão de destacar aqui. Com o preço da terra hoje, eu falei para vocês, guardem a questão do preço da terra que nós vamos falar. Com o preço da terra hoje, é muito mais barato eu produzir mais daquele hectare que eu já comprei, que já é meu, do que eu comprar um novo hectare para fazer um projeto de Greenfield. Se vocês avaliarem o impacto desses 30% a 40% a mais de produtividade, comparado com o preço de um hectare virgem, de um novo hectare, vocês vão ver que vale a pena gastar os 15, 16, 20 mil reais por hectare e ter mais produtividade naquele hectare que eu já estou. Então, eu tenho repetido esse pilar em todos os fóruns que participo. Para onde que nós vamos expandir o setor florestal para atender a demanda? Antes de olhar novas fronteiras, vamos olhar aquele chão, aquele hectare que eu já estou ocupando.
Esse precisa ser a nossa prioridade. Pesquisa de materiais genéticos resistentes a pragas, doenças, secas, geadas, aumentando a resiliência, né, aos riscos climáticos. Como eu já falei, a gente precisa se adaptar, né, não pode achar que a gente já chegou lá e está tudo resolvido. E por fim, pessoal, tecnologia para toda a cadeia produtiva. Inclusive, algo que nós criamos no Grupo INEX que vai revolucionar o setor florestal, que é a tokenização de florestas, ou seja, você digitalizar uma floresta, você gera um direito digital daquela floresta e você comercializa com tecnologia esse direito digital. Isso vai permitir que o produtor rural com uma floresta de 1 ano de idade ou com 2 anos de idade, ele tokenize, ele gera esse direito digital de parte dessa floresta e vá lá numa indústria e venda, criando um mercado antecipado de madeira, algo que não existe no Brasil. A gente tem mercado futuro de agro, né, isso acontece muito bem, mas nós não temos ainda o mercado futuro da madeira. Com a tokenização, a gente está trabalhando isso desde 2021, é uma startup do Grupo INEX chamado Forest Token. A gente vai levar a tecnologia para o último segmento da cadeia produtiva que ainda estava esquecido pela tecnologia. Porque a gente tem tecnologia no melhoramento genético, a gente tem na colheita, fantástico, na gestão, mas quando você vai fazer justamente a comercialização da madeira, que remunera toda a cadeia, isso é feito igual há muitas décadas. Então, a gente vai revolucionar a comercialização da madeira através da tokenização. Pessoal, eu queria me colocar à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida que possa surgir. A gente vai ter um tempo de debate agora, mas aqui estão os meus contatos, as redes sociais. Nós somos bastante atuantes nas redes sociais, mas a gente é mais atuante ainda no dia a dia, no olho no olho. Então, se vocês também estiverem em Curitiba, onde é a nossa escritório central, estão convidados para tomar um cafezinho. Se tiver mais tempo ainda no final da tarde, a gente toma mais um cafezinho com vocês. E eu queria agradecer novamente, né, o convite do Cid Marques, do Eno, e a atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal.